Finalmente chegou o momento de adicionarmos inimigos no nosso jogo, até porque os poderes do player já estão criados. Agora precisamos de alguém para usá-los. Eu, que vos fala, sou o Lua e essa é uma série de desenvolvimento de jogos, onde eu crio um jogo do zero. Hoje vamos fazer os inimigos do nosso jogo, então vamos começar. Como no vídeo passado nós iniciamos a construção da fase dos lagos, então nada mais justo do que os inimigos serem dessa fase. Eu planejei que os inimigos dessa fase façam sentido com ela, ou seja, vai ser algo relacionado a lago ou algo do tipo. Não quero que fique muito dissoante. Como vocês sabem, o jogo já tem um slime, que é o inimigo básico de qualquer jogo. Eu havia colocado um slime vermelho no jogo que só seguia o player, e eu resolvi colocar um slime para cada uma das fases, com cores diferentes e habilidades diferentes. Então, eu comecei a projetar um slime azul para essa fase aqui. Eu fiz algumas modificações nele, mas eu achei que seria interessante se ele deixasse uma poça de água, onde o player fica mais lerdo quando passa. Ou seja, de vez em quando ele vai soltando essa poça de água e quando ele morre também solta. Fica um pouco difícil para o jogador conseguir se mover quando tiver vários mortos pelo mapa. A poça vai sumindo com o passar do tempo, assim deixando o cenário limpo de novo. Agora falando sobre os inimigos em si, eu acho que eu vou colocar 8 inimigos para cada uma das fases, sendo que cada um desses 8 inimigos vai ter pelo menos 2 variações, no mínimo. Ou seja, seriam um total de 16 inimigos por mapa, o que eu acho interessante. Até porque isso aqui é um roguelike que você vai ter que decorar o que cada inimigo faz para conseguir passar de verdade, então eu acho interessante ter uma quantidade limitada de inimigos. Se bem que 16 é bastante. Ainda assim, ele vai ser interessante para essas fases, cada inimigo tem uma variaçãozinha e poder mudar conforme o jogo vai ficando mais difícil. Ou seja, quanto maior a rodada do player, mais inimigos variados vão aparecendo, que tem habilidades extras e mais difíceis. Depois, se você se lembrar bem, eu tinha colocado um sapo no jogo. Um inimigo comum que eu tinha colocado, a Shadow Sprite no itch.io, eu achei interessante colocar. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse lago. Mas no momento ele não faz nada, então eu comecei a adicionar algumas funções para ele. Eu coloquei a função de quando o player está perto do sapo, ele é puxado pela língua do sapo para junto dele. Assim dificulta mais o jogador, né? Provavelmente vai ter que usar dash para conseguir fugir do sapo nessas situações. Outro inimigo que eu coloquei também no jogo passado, mas eu acabei nem implementando ele no jogo em si, foi a planta viva, que é esse inimigo aqui. Ele tem a habilidade um pouco parecida com o slime azul, só que em vez de ficar espalhando água por aí de vez em quando, ele espalha todo o movimento que ele faz. Além de que quando ele está com pouca vida, sua velocidade aumenta muito. O próximo inimigo que eu adicionei foi uma versão maior do slime anterior, que é um slime gigante, como muitos jogos têm por aí. E quando ele morre, spawna outros slimes menores. Ele também tem o mesmo efeito do slime azul, só que tem essa vantagem nele. Depois de implementar isso aí, aconteceu um problema bem grande quando eu comecei a rodar o jogo para testar. Como vocês podem ver, os lugares que não são chão ou terra firme, os inimigos ficam travados. E isso é um problema muito grande. Ainda mais quando a nossa ideia de jogo é fazer um inimigo que persiga o jogador a todo momento. Então isso é realmente péssimo para essa situação. Isso tá acontecendo porque tem uma parede invisível que eu coloco para não deixar ninguém passar, nem o player nem os inimigos. Eu poderia tirar, mas aí o player passaria pelas águas. Eu poderia programar para só os inimigos não colidirem, mas aí eles passariam por cima. E ficaria bem estranho, não é mesmo? Então eu comecei a procurar uma solução para esse problema. Então depois de buscar bastante, foi quando eu descobri o algoritmo A Estrela, que é um algoritmo que é usado em vários jogos. Basicamente toda engine tem uma versão própria desse algoritmo, que servem para os inimigos darem a volta nos obstáculos. Esse cálculo é um pouco complexo, mas por sorte o Game Maker tem funções dentro dele que ajudam a facilitar esse cálculo, então não é tão difícil assim. Depois de um tempo eu descobri como usar esse MP Grid e aprender a usar isso foi um pouquinho até fácil, você vai lendo o manual e vai explicando direitinho, é muito bom o Game Maker por causa disso. Eu programei esse código no jogo e eu coloquei para que desenhe na tela do jogo onde os inimigos podem andar. E assim, essa área verde é onde os inimigos conseguem se mover sozinhos e a área vermelha é onde eles ficam parados ou bloqueados, ou seja, não conseguem se mexer por ali. Isso é muito bom porque esse código vai ser utilizado em todas as fases do meu jogo. Com esse algoritmo funcionando e nossos inimigos finalmente ficando um pouco mais inteligentes, a gente parte para os outros inimigos. Como tem fases que tem árvores e mais arbustos, depois vai ficando uma fase mais mesclada entre lagos e floresta, eu coloquei alguns animais da floresta também. Coloquei um escorpião, que envenena o jogador. E eu também implementei Eu coloquei o escorpião, que envenena o jogador. E eu também implementei um veneno no player. Um código que deixa ele envenenado, e essa é uma condição que vai perambulando por um tempo até que ela para. Depois disso, eu também tava querendo algum inimigo que atacasse a distância, então eu tinha uma sprite de um besouro que eu tinha usado nos jogos antigos e acabei não utilizando na versão final. Eu coloquei aqui e coloquei para que ele disparasse um ataque de tempos em tempos. Talvez eu mude a sprite do ataque depois, mas por enquanto é isso.
Os besouros também não perseguem o jogador com tanto afinco, assim igual os outros inimigos. Eu coloquei também uma minhoca no jogo, que surge aleatoriamente no mapa pela primeira vez e depois vai perseguindo o jogador, aparecendo debaixo do pé dele e causando dano. Você tem que matar a minhoca antes que ela entre de volta no buraco, porque senão ela desaparece e aparecerá causando dano em você em algum lugar do mapa. Ou você pode desviar também. Eu tava querendo outra coisa que vai ser relacionada ao lago, ao mar, algo do tipo, já que essa fase pode ser considerada fase de lago ou ilha, então eu acabei procurando isso. E acabei achando a imagem do Cthulhu, então tentei procurar alguma coisa que fosse parecida com Cthulhu para colocar no jogo. E acabei achando. Eu acabei colocando ele no jogo e coloquei um inseto para ficar em volta dele, como se fosse uma órbita. E ele, assim que você mata ele, o inseto vira um besouro que vai te atacando. Tem uma mecânicazinha especial e eu acho que dá pra fazer boas variações com esse tipo de inimigo. Depois disso eu fiz a área pra invocar e pra eles spawnarem na área certa, né? Porque eles estavam spawnando na área não permitida, nas paredes do jogo. Arrumei isso com o código que a gente fez lá atrás e pronto. Agora os inimigos estão spawnando no lugar certo e tem uma variação grandezinha de inimigo por enquanto. Dito tudo isto, esse vídeo vai chegando até o fim. Até mais.